Gente, ontem foi anunciada a proposta do arcabouço fiscal do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a proposta que, em linhas gerais, vai limitar os gastos públicos em substituição à regra do teto de gastos. A nova medida estipula que o aumento das despesas do governo será limitado a 70% do crescimento das receitas. Por exemplo, se a arrecadação federal subir 10%, o governo poderá aumentar os gastos em 7% naquele ano. O texto agora precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional. E o ministro Fernando Haddad esteve reunido com o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo e outros agentes do mercado financeiro. Na saída das agendas, ele falou sobre o crédito rotativo. Vamos ver rapidinho. Independentemente de estar alta a taxa Selic do Banco Central, o rotativo não é que está alto, é uma coisa que está estratosférica. Então nós precisamos tomar providências para trazer isso a bom termo. Isso já aconteceu no passado com o cheque especial, que ainda é alto, mas foi modulado, há espaço para cair o juro do cheque especial, mas no caso do cartão de crédito, sobretudo o juro rotativo, é uma exorbitância que precisa ser corrigida. A gente sabe que o tema é complexo e sempre que as dúvidas surgem aqui no boletim, a gente pede ajuda de um especialista no assunto. Por isso eu converso agora com a economista Carla Bene, professora da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado por nos atender, professora. Boa tarde. Boa tarde, querida. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professora. Então, qual a sua avaliação sobre esse texto que foi apresentado aí do arcabouço fiscal? Olha, o arcabouço, ele me pareceu bem elaborado, um arcabouço maduro, com parâmetros bem próximos dos internacionais e com um ponto muito interessante que é a flexibilidade. Então, essas faixas para cima e para baixo do superávit, elas são muito interessantes porque elas dão uma longevidade maior, porque quando a gente fala de arcabouço, né, esse nome parece uma coisa assim enorme, mas na verdade é um conjunto de regras para a gente organizar melhor o orçamento, as receitas e as despesas, para não ter um endividamento descabido, um endividamento muito elevado. Só que como a economia é muito dinâmica, então quanto mais flexível for um arcabouço, ou seja, esse conjunto de regras, isso se adapta melhor a períodos onde nós podemos ter uma economia se desenvolvendo melhor ou até um período de mais dificuldades. Se essa proposta foi aprovada, qual o reflexo que ela vai ter no dia a dia de pessoas comuns como eu? Olha, esse vai ser um longo caminho. Foi apresentado o projeto, aí ele vai passar pela aprovação do Congresso, porque é um outro poder que vai legitimar, e aí depois ele vira lei, e aí você vai reestruturando as contas públicas, ou seja, as receitas e as despesas. Então, num primeiro momento, não vai mudar nada agora, até a aprovação e a implementação aí da nossa vida diária. Mas depois, a ideia é que você vai retomar investimentos e na retirada da parte da educação de fora, ou seja, o Fundeb, o Fundo de Educação Básica, ele fica fora dessa regra, a ideia é que você consiga manter um padrão mais estável dos investimentos e do desenvolvimento na área de educação e até na área da saúde também. Então, o que se espera é que a gente não tenha mais, por exemplo, como nós tivemos agora, anos sem corrigir uma merenda, por exemplo, das escolas da rede pública. Então é isso que a gente espera com essa retomada aí dos investimentos e com essa estabilidade maior de como vai ser realocado o recurso. A senhora falou agora, né, inclusive, que ainda tem muito caminho a ser cumprido, né, tem muita coisa que pode mudar e o Congresso pode mexer ainda muito nesse texto. Tem algum tópico que, na tua avaliação, não pode ser alterado de jeito nenhum pelo Parlamento? Todas essas grandes medidas e reformas, nós temos uma seguinte ponto que é importante. Há sempre uma reforma ideal ou um arcabouço ideal e aquele que é
o que você consegue no momento, passando pelo Congresso, com todas as questões políticas envolvidas e o ajuste que você vai fazer. Mas eu acredito que para esse arcabouço, quanto menos se mexer, melhor ficaria. Mas admitindo que nós temos alguns ajustes aí a fazer, eu acredito que a flexibilidade dessas faixas, elas são muito relevantes e sempre fazer a manutenção de 70% ou 50%, mas com relação às despesas do ano anterior. Então, essa manutenção da despesa do ano anterior, eu acho que ela é muito importante para que a gente consiga aí manter um planejamento mais de longo prazo. Professor, e só para a gente finalizar, uma pergunta que eu não sei se tem muito a ver com economia, mas não tinha um nome melhor que arcabouço fiscal, não? Ai, eu sei, esse nome, ele é porque arcabouço, eu não sei para vocês, mas assim, para mim lembra o nome de um alçapão, né? Parece uma coisa assim que você vai abrir e vai cair alguém lá dentro. Então, assim, âncora fiscal ou regras fiscais, eu acho que é uma coisa mais palatável. Então, regras fiscais regras fiscais de longo prazo, eu acho muito melhor aqui no ouvido e no entendimento normal da população. Concordo com você. Vou tentar usar essa frase. Muito obrigado, professora, por participar aqui do Boletim 2. De nada, um grande abraço e até a próxima.